Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, estarmos com os nossos corações entrelaçados num só propósito, num só pensamento, que é o estudo, que é a melhora, que é a reforma íntima de cada um de nós. A proposta, Senhor, é de aprendermos um pouco mais, para que possamos, assim, trilhar os caminhos do Cristo, aprendendo, nos reformulando, colocando em nossos corações e em nossos pensamentos todas as coisas boas, Pai, que viemos buscar juntos nos estudos, sendo dentro das nossas casas espíritas, sendo nas nossas casas, sendo nestes momentos assim, em que nos reunimos aqui para nos fortalecer dentro da nossa doutrina espírita, dentro dos nossos corações e da nossa conduta diante da vida. Sendo assim, damos por aberto o nosso estudo da noite de hoje. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Vamos ter que aguardar o nosso irmão Fabiano, né? Não entrou ainda, né? Tá bom, vou fechar aqui então. Não pode ser o mediador, Homero? Por enquanto, não. Ah, tá bom. Ele falou alguma coisa que se iria vir, chegar mais tarde? Não. Eu vim de uma outra aula, e entrei direto. Eu não olhei o celular, mas Eu falei com o Fabiano há no máximo 30 minutos atrás. Estava tudo bem. Se perdeu no horário, então. Provavelmente. Algum contratempo de internet, né, também.
Seu Homero, eu vou sair por um minutinho e vou tentar um contato telefônico com o Fabiano. Já retorno. Tentando contato com ele também não estamos conseguindo. Eu também tentei agora, ele não respondeu. Ele não está atendendo, chama o telefone. Oi, Boa noite, Fabiano. desculpe a demora, eu cheguei um pouquinho atrasado. Boa noite. Fabiano. Boa noite. Boa Fabiano. noite. Fabiano já está gravando, já foi feita a prece, tá? Tá bom, eu vou projetar então para nós aqui rapidinho. Eu acabei vindo da rua e cheguei em cima. É o 14, né, pessoal? Isso, 14. Tá. Só um momentinho. Vim correndo. Uhum. Então tá projetada aí a nossa aula. Deixa eu só colocar ela aqui mais. Bom, pessoal, desculpe o atraso. Hoje foi um dia bem puxado para mim. E aí eu estava bem no auge do pico do trânsito e cheguei rápido e em cima da hora. Mas a gente está aí. Então, o nosso capítulo de hoje é o capítulo 14, né? A visita oportuna. Bom, já fizemos a prece, então, né? Quem gostaria de abrir ele para nós? Lendo? Posso ler? Tá bom. Estão me ouvindo? Quando retornávamos do palácio episcopal na direção da nossa sede de atividades, utilizando-me de alguns minutos que me pareceram oportunos, não tive relutância em interrogar o generoso guia espiritual a respeito dos labores em andamento.
sempre interessado em esclarecer e orientar. O amigo sensato ouviu-me as indagações e respondeu-as com sua proverbial gentileza. Por qual motivo, inquiri, curioso, a visita à cidade perversa parecerá ocorrer de forma tão fácil, tendo-se em vista as precauções tomadas que poderiam ter sido evitadas? Diante do mal, respondeu-me afável. Nunca devemos descurar dos cuidados hábeis que se tornam necessários, tendo-se em vista os recursos de que se utilizam aqueles que se conduzem equivocadamente. Destituídos de sentimentos de dignidade, de correção moral, os partidários da desordem não temem investir na violência, nem urdir dos planos astuciosos de forma a enredarem suas vítimas em potencial, que eles tombam nas malhas da crueldade. Assim, as providências tomadas tinham por objetivo situações de surpresa ou enfrentamentos mais difíceis. Porque a circunstância houvesse transcorrido de maneira favorável, evitou-se a utilização dos mastins, bem como dos jovens acostumados a embates específicos com os legionários da hediondez e do crime. Ademais, a presença da venerável mentora acarretara muitas bênçãos para o grupo de ação, envolvendo-o em vibrações defensivas especiais que não chamavam a atenção dos vigilantes das entradas de acesso. Na etapa final, conforme recordamos, o Marquês, aturdido e sem conhecimento do que se passara, responsabilizou-se pelo nosso afastamento da região sem qualquer empeço. Que tem a ver o Marquês, voltei a carga, interrogando, na problemática de Mauro, junto a quem estamos trabalhando? Atencioso esclareceu. Havendo vivido os dias pré e napoleônicos, o Marquês foi igualmente frequentador da mansão de Madame X. Naquele lupanar de luxo, eram permitidas e estimuladas práticas sexuais aberrantes, então na moda. Havendo um comprometimento da mesma senhora com o infeliz autor e inspirador de inomináveis anomalias. A sociedade, quando vazia de sentimentos, sempre dispõe de tempo para elaborar propostas indecentes e inusuais no seu comportamento. Os espaços abertos entre as guerras que o corso mantinha em regime de continuidade facultavam aos seus exaustos oficiais a busca de experiências desafiadoras e estimulantes para os nervos cansados e os ideais combalidos. Dessa maneira, a residência da extravagante senhora era palco para os desatinos mais absurdos que o comércio da luxúria e da corrupção pode oferecer aos seus aficionados. Equivale dizer, volvi a indagação, que Madame privou de relacionamentos com o Marquês de Sade? Sem lugar a dúvidas, ripostou seguro. A célebre cafetina fizera-se centro de interesse da maioria dos desvairados que residiam em Paris e alguns que moravam no estrangeiro, visitando-a com frequência. Sua mansão, de triste memória, nas cercanias da capital da França, era frequentada por numerosos corteios de insensatos e... Só um pouquinho, agora me perdi aqui. Deixa eu acompanhar aqui, onde é que eu estava? Lá no alto, lá eu justifiquei. Ah, tá.
insensatos de ambos os sexos, que ali davam vazão aos seus desejos doentios ou extravagâncias emocionais. Desfilavam, durante os seus bailes de máscaras, personalidades da aristocracia, da política, da religião, da intimidade do imperador, saturados de prazeres que a vida insensata lhes impunha. Nessas oportunidades, muitos convidados apresentavam-se vestidos de animais, em dias especiais para exorbitância, e, ante o ensurdecedor de músicas atordoantes, entregavam-se às perturbações que lhes impunham a imaginação doentia. Noutras vezes, animais em fase de cio eram colocados em improvisada arena para a relação sexual imposta pelo instinto, enquanto os espectadores, estimulados e enlouquecidos, tentavam repetir as cenas que acompanhavam mediante comportamento escabrosos, até a exaustão, tombando, desfalecidos ou embriagados, e desligando-se do corpo laço em torpor, sob a ação de sequazes desencarnes com os quais se homiziavam em regiões espirituais odientas. Silenciou por pouco, diminuindo a gravidade da narração, pelo seu conteúdo de estupefação, e medindo as palavras, voltou a explicitar. Por sugestão do Marquês de Sade, Madame X transformou o porão da herdade em pequenas celas, utilizando alguns cômodos que se lhes assemelhavam, onde eram praticadas verdadeiras atrocidades sadomasoquistas. Diversos pacientes ali experimentaram horror em tal escala de alucinação, que alguns não conseguiram sobreviver, falecendo nos hediondos cátres transformados em câmaras medievais de aflições, enquanto outros, enlouquecendo, eram encaminhados aos lares ou aos manicômios, não mais recuperando a saúde mental. Infelizmente, descendo a escalas mais vis, muitos alucinados se entregavam a atos abomináveis com animais amestrados que, no seu primarismo, feria-os, dilacerava-os, constituindo essas monstruosidades razões para comentários nos diversos grupos sociais que tinham conhecimento da sua ocorrência e anuíam na grande maioria. É certo que Madame, mais de uma vez, esteve a braços com a polícia do Estado, conseguindo liberar-se com facilidade, graças aos seus protetores que lhe frequentavam o lôbrego bordel. Só um adendo para nós não perdermos aqui, para que a gente possa entender a mente do Mauro, tá? Sim. Fazendo ponte com a Madame, que era ele. Sim. Então, assim, um fator aqui importante, né? Por que ele achava que nada ia acontecer com ele nessa condição agora de Mauro? Porque ele, na época em que ele estava encarnado como Madame X, aqui já deixa claro, né? O perfil tinha, digamos assim, dinheiro e tinha clientela de poder, né? Pessoas ligadas à polícia. Viu aqui? Então, ele traz, então, para essa nova existência, e veja que ele nasce o oposto, né? Ele nasce no sexo masculino, não mais como mulher, e também como um religioso. Na verdade, ele não era religioso, ele vem como um convite para tentar através. E isso a gente vai ver claramente no livro Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Domínios não, Os Mensageiros. Os Mensageiros, quando eles apresentam, o André Luiz fala de que milhares e milhares de mensageiros descem à Terra na condição de medianeiros, ou seja, trabalhar com a mediunidade
para tentar sanar um pouquinho dos seus passados, encaminhar almas, né? E aí não é só espíritas, tá? Porque ele deixa claro que vem na lida católica, vem outras religiões. E no caso do Mauro, ele veio padre, né? Ele veio com esse convite. Ou ela, né? A irmã X. E veio como homem exatamente porque se viesse como mulher ficaria mais fácil de cair de novo nas próprias teias da sua consciência. Então, e aí, nesse caso aqui, acabou que chegou nessa situação aí, e aí traz consigo essa facilidade de ter as relações de poder que tinha antes. Por isso se achava, continua se achando nessa coisa, vocês notaram? A gente vai pegando assim o perfil da pessoa, entende? E isso a literatura, a gente vai percebendo que uma existência para outra, a gente carrega muito, né? O perfil nosso. E a cidade, aqui não deixou claro, mas me parece que tem a ver com alguma coisa da Revolução Francesa, né? Porque era uma loucura a Revolução Francesa. Acontecia exatamente essas aberrações, assim, antes da Revolução, né? Aliás, a Revolução estoura nesse sentido, né? Desse desequilíbrio que havia. Essa é uma parte, mas teve outras e outras razões de acontecer o que aconteceu, né? Mas só um adendo, assim, para a gente pensar um pouquinho, né, no escrito. Alguém quer falar alguma questão? Ele acha, quando ele vem na forma masculina, ele acha que ele vai ser, porque não entende que a vida que a modificou, né, que a vida não passou pela vida espiritual, mas não pensou que reencarnando como padre ele ia ter as mesmas facilidades com o que ele tinha, né? Como ele sendo um membro da igreja, ele podia fazer o que ele bem quisesse. Seria assim? E a igreja passaria a mão por cima do seu modo de agir. Será que é assim? Não. Eu até acho que ele achou que nem isso aconteceria. Ele só achou que ele seguiria fazendo a loucura dele adaptada aos dias de hoje. Ele se adapta aos dias de hoje, no desequilíbrio dele, né? Não ia ter nenhuma consequência, no caso. Era tudo... E tudo Sim, ia virar em pizza, como diz. Como era antes. Sim, como não ia acontecer nada. Exato. Esse pensamento eu achei assim, ó, como ele foi muito forte como Madame X, que hoje ele, como um padre, um membro da igreja, ele Pode também ia ser encoberto também, né, pelo sistema, né? É uma leitura, exatamente. Mas eu acredito que quando se recorda lá na espiritualidade, eles vêm para mudar, mas não conseguem. Talvez seja dessa forma. Então, como a gente tem a grata, essa felicidade. Ele tinha, Nadir, um agravante que era a obsessão também junto, né? Porque ele tinha dívidas. Exato. Bem... Roberto quer falar? Fabiano, eu penso que a grande dificuldade que ele impôs a ele mesmo foi que ele estava com o perispírito dele cravejado de muita coisa ruim. E até então, em momento nenhum, ele se predispôs, né, a mudar esse curso. E provavelmente isso aconteceu quando ele foi pego, né, foi surpreendido pela diretora da escola lá, né? Me parece que as últimas narrações revelam que ele realmente tomou um choque muito grande, né? Porque até então acobertado, mas a partir do momento que a matéria foi surpreendida, né?
ele não tinha como fugir à responsabilidade da intemperança dele, né, dos erros dele, né? Então, eu acho que tem uma relação muito forte com, vamos dizer, as feridas do perispírito dele. Traz todas as marcas do perispírito, exatamente porque no perispírito que fica registrado todos esses fatos, né? O perispírito é a própria lei, assim, que guarda esse registro. E ninguém foge de si próprio, né? Por isso que todo o bem ou o mal que se faz a si próprio, né? E aí a vida estava convidando ele agora a rever tudo isso através de novas atitudes, porque a gente tem que entender o que é a ideia de pai, né? Padre é aquele que faz a representação de Deus, de Jesus, é aquele que encaminha almas, tanto é que ele faz um voto, né, de castidade. Então, ou seja, não ter família para que a família seja universal. Então tem vários simbolismos assim da Igreja Católica com relação a isso. Mas alguém, se ninguém for falar, a Nadir pode seguir então para nós. Ou alguém quer ler um pouquinho, mas se ninguém quer ler, a Nadir segue. Se alguém que segue mais um pouco. Posso ler um pouco. Pode, então. Eu deixo ela ler um pouquinho, então, Nadir. Ok. Para nós, tá bom? Obrigado. Então, a dona Luzia vai ler um pouco para nós. Aí a Nadir parou ali, a inexorabilidade. Uhum. A inexorabilidade orgânica, o seu processo de envelhecimento e de desgaste. A decadência do Império Napoleônico contribuíram para alterações profundas nos hábitos denominados na época e a residência da mulher famigerada que caiu em desgraça. Foi tomada e ela abandonada pelos seus amigos, também infelizes e desatinados. Terminou os dias na obscuridade e na solidão. Podia perceber quanto a narração lhe constituía um verdadeiro fardo, porque o benfeitor apresentava-se ligeiramente pálido. Nada obstante, concluiu. O marquês que teria mudado de comportamento na velhice, conforme alguns dos seus biógrafos, o que para nós carece de fundamento, prosseguiu mais moderados na sua loucura, até que foi arrebatado pela morte e conduzido para a cidade perversa, de onde procedera, ali dando curso às suas alucinações, e recebendo logo depois a Madame X. Houve um silêncio quase constrangedor. Dilermando, o amigo gentil que se mantinha calado, demonstrando compaixão e surpresa ante a narração, por sua vez, timidamente indagou. Esta é a primeira reencarnação de Madame após as experiências recém-narradas. Pacientemente, o mentor explicou. Em verdade, essa é a terceira tentativa concedida ao infeliz espírito, a fim de recuperar-se e aprender a respeitar as soberanas leis da vida. 2 vezes retornou com a Organização Fisiológica Feminina na França, assinalada por terríveis marcas perispirituais que lhe deformaram a instrumentabilidade física, havendo sido vítima de estupros e crueldades provocadas por famigerados mendigos e ciganos das áreas onde foi
acolhido pela misericórdia de Deus. Desencarnou em estado lamentável, porém com menos culpa, retornando à mesma região espiritual que o acolhera anteriormente. Mais tarde, no Brasil, com expressiva legião de espíritos franceses transladados para as terras do Cruzeiro do Sul, o que vem ocorrendo com certa periodicidade, esteve mergulhado na organização masculina, vivendo tormentos inauditos, algumas vezes superados, outros não, para recomeçar na atualidade novamente na mesma polaridade, porém vinculado à região dominante, a que se dedicara irregularmente em passado não muito distante. Os vícios que se encontram arraigados no imo levaram-no aos desaires de que tem sido vítima. E a mãezinha voltou a indagar o amigo discreto, desde quando se é possível informar-nos, labora em favor da sua libertação. Desde os dias de São Francisco de Assis, quando em posição de destaque na Itália, ele ouviu falar sobre o santo da Umbria, desejou sinceramente segui-lo, protelando a decisão. Quando se resolveu por integrar a ordem franciscana, o Poverello já havia deixado o corpo, embora o fervor que dominava muitos de seus seguidores, a ausência física do discípulo e amado de Jesus facultou que alguns exaltados e menos equipados para o mistério introduzissem a vaidade, o poder temporal, a coleta de recursos monetários para a ordem e a decadência se anunciou. Nesse comenos, o nosso amigo logo derrapou, vitimado pela ambição, esqueceu-se dos projetos iniciais, assim contribuindo em favor da derrocada dos elevados propósitos da obra, que nascera no coração do amor e se alongara no mundo pelas palavras de fé e pelos atos de caridade. Desde ali, portanto, sua mãezinha, profundamente vinculada a Jesus, e a irmã Clara, vem lutando em favor de sua libertação, travando agora a batalha final, a que se entrega com total dedicação e para a qual fomos convidados. Tá bom até aqui, dona Luzia. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Quando ele fala aqui, né, que vieram vários espíritos da França para o Brasil, aí confirma aquilo que eu falei para vocês, tá? Que poderiam ser lá daquela leva da Revolução Francesa. Veio para o Brasil, o Divaldo Franco falou, a maioria da Revolução Francesa, tá? Eles vieram e reencarnaram no Brasil. Muitos deles vieram pela lida política. Os mesmos revolucionários lá da Revolução Francesa, que foram guilhotinados, e outros que foram os algozes, né? Por exemplo, como Robespierre, que era um dos mais carrascos da Revolução Francesa. Só para que a gente tenha ideia, chegou a se tirar a cabeça de quase 1000 pessoas num dia. Qualquer coisinha era motivo para tirar a cabeça de uma pessoa, né, através da guilhotina. Tal era o estado de loucura. Tanto é que o próprio Robespierre, não dá nem para chamar de doido, louco, porque é ofender as pessoas com sanidade mental.
Ele acabou, fez tanto que acabou sendo guilhotinado. E aí reencarnaram, né? Muitos deles para o Brasil como uma forma de tentar se ressarcir perante a consciência, trabalhando pelas terras novas, onde estaria o Evangelho agora, que foi retirado da Palestina, elaborado na França e plantado no Brasil. O Evangelho de Jesus, então, foi transladado desses países para cá. E aqui, então, ele iria proliferar. Por isso que na corrupção, vai dizer o Divaldo, eles continuam ainda com as suas loucuras. Então, o que eles fazem? Eles roubam no Brasil e mandam para o exterior, porque eles não aceitam estar aqui. Então, eles mandam lá para as terras de origem deles. Por isso, o interesse da França no Brasil, né? E outras questões mais. Agora, aqui, por exemplo, essas informações que a gente tem vai fazer, então, a gente ter ideia de que a mãe do Mauro só realmente consegue êxito com ele quando ele, então, reencarna como padre, porque daí se torna uma porta aberta para que ela possa agir, já que ela era uma religiosa, e provavelmente, quando ela fala na religiosa aqui, é a Joana, tá, gente? Deixa eu ver aqui, achar. Portanto, a mãezinha profundamente vinculada a Jesus e a irmã Clara, provavelmente é a própria Joana de Ângeles, porque a Joana de Ângeles foi Clara de Assis, e tem um vínculo aqui, vocês percebem que ele um vínculo com São Francisco. Tá? Só para a gente ter, assim, pegando as informações para nós. Se alguém quiser falar alguma questão, fica à vontade, senão nós vamos seguir. O seu Roberto tinha levantado a mão. Seu Roberto, você queria falar alguma coisa? Agora já passou, seu Alberto. O que já passou? Passou o frio ou passou a vez? Passou a vez. A Inara quer falar. Pode falar aí, não. Pode falar, Inara. Deu algum problema no microfone. Bom, enquanto ela... Só para avisar aí, na hora se tu está falando, a gente não está te ouvindo porque o teu microfone está desligado. Ou pode ser que ela tenha só acidentalmente clicado ali. Mas, para todo efeito, se ela quiser falar, daí ela interrompe, né? Alguém mais gostaria de seguir mais um pouco a leitura, onde a dona Luzia parou? Posso ler, Fabiano? Fica à vontade. Extasiei-me ante a explicação, por poder aquilatar força e a tenacidade do amor, que não mede esforços, não tem limites, não desiste, vencendo todos os óbices para alcançar a meta da felicidade que se impõe. Da forma como me chocaram as informações do bordel de luxo e a consequente desgraça de Madame X, dando-me conta de que hoje se multiplicam inumeráveis deles na Terra, cujos proprietários divulgadores são ex-residentes da cidade perversa, onde aurem constante inspiração, e ali são levados durante o sono fisiológico em desdobramentos espirituais. A repugnância e a dor eram agora substituídas pela ternura e alegria, ante a força perseverante do amor de mãe, que se atirava rumo do abismo para resgatar o filho desvairado que Deus lhe emprestara através das reencarnações. O êxito que não conseguira através da educação, quando no corpo físico, dos exemplos luminosos de carinho e de renúncia, permanecia buscando agora, em outra dimensão, através de tentativas incessantes, na condição de anjo protetor que não se cansa de ajudar. Ali o mais belo argumento prático
contra o tradicional dogma do inferno para os maus e do céu para os bons. Aquela mãe que vivia o céu interior não se permitia plenitude enquanto não arrancasse o filho amado do seu inferno de paixões internas, a fim de rumarem ambos de mãos dadas para o paraíso, onde o trabalho e a misericórdia são o cotidiano de todos. Chegamos à querida instituição, sempre movimentada. Surpreendia-me por verificar que não havia horário em que não estivessem em movimentação trabalhadores de várias procedências espirituais e necessitados de ambos os planos da vida, buscando a austera entidade que a todos albergava com carinho, misericórdia e iluminação de consciências, que parecia ser-lhe a meta maior, a fim de proporcionar a libertação da ignorância a todos aqueles que a buscavam. Em realidade, não é outra a finalidade do Espiritismo, despertando o espírito para suas responsabilidades e cumprimento dos deveres, conscientizando-o do significado da sua existência, quando no corpo, na sua realidade, quando desencarnado, a fim de avançar sem impedimento no grande rumo. A noite descia calma, compensando a ardência do dia e envolvendo a natureza nos seus tecidos escuros, veludosos, que se adornavam de estrelas faiscantes. Pairava no ar a expectativa dos próximos acontecimentos, que aguardávamos entre preces e esperanças de êxito. O vai e vem de entidades desencarnadas era surpreendente, caracterizando o esforço de abnegados mensageiros da luz que não descansam, sempre afeiçoados à ação da caridade e do bem inefável. Encontrava-me à porta da sala de atividades mediúnicas, onde se processavam também atendimentos espirituais cirúrgicos no perispírito de inúmeros sofredores do mais além, assim como de portadores de transtornos obsessivos profundos. O irmão Anacleto dialogava com alguns mentores em torno das questões pertinentes aos deveres a que se entregava. Pude perceber o respeito que desfrutava o amoroso guia, sempre sábio nas suas decisões e profundo conhecedor do espírito humano, o que lhe facilitava o labor a que se afeiçoava. Nesse interim, fomos surpreendidos com a visita do nobre espírito, Dr. Bezerra de Menezes, que chegou provocando expressiva alegria. Podia-se perceber quanto a veneranda entidade é amada por todos, em razão da significativa folha de serviço prestados à humanidade. A paz que reinava entre nós associou-se o inefável júbilo pela presença do amado mentor. Todos nós a cercamos, formando um círculo à sua volta, e ele, sem ocultar também a mesma satisfação, pareceu justificar-se, lamentando não haver informado antes do seu plano de passar pela instituição, a fim de participar do labor que estava programado em relação ao Marquês de Sade. Tratando-se de uma questão palpitante, elucidou com modéstia: qual a dos distúrbios da área do sexo? Todos estamos muito interessados em aprender e conseguir soluções, socorrendo aqueles que se extraviaram, perdendo-se no labirinto das paixões mais primevas, de maneira que se possam levantar do charco pestilencial em que se encontram, aspirando o oxigênio abençoado do planalto da fé libertadora. Depois de pequena pausa, prosseguiu: o sexo na Terra ainda é instrumento de alucinação, quando deveria ser abençoado o mecanismo de vida, construindo corpos que se transformam em oficinas de iluminação e escolas de sublimação
para os espíritos em processo de crescimento na direção de Deus. Graças ao fascínio que se deriva do prazer imediato, não poucos indivíduos encarceram-se no gozo, distante da responsabilidade e do dever para com seu parceiro ou as consequências que sucedem ao ato sexual, quais a fecundação, o aprimoramento na afetividade atormentada, abrindo espaço para as ações criminosas do aborto delituoso e da separação dilaceradora dos sentimentos. No seu aspecto mais grosseiro, emana o indivíduo as paixões asselvajadas, fixando nas faixas primárias do instinto, sem que a razão ou o discernimento possa contribuir em favor da plenitude, antes sacrificando aquele que lhe entrega irracionalmente. Havendo sido cientificado pela benfeitora Madre Clara de Jesus a respeito do encontro terapêutico programado para esta noite, não me pude furtar ao desejo de participar desse evento, aprendendo sempre mais e penetrando no âmago palpitante da questão que será abordada. Sentindo-se inteiramente à vontade, facultou que o nosso instrutor solicitasse a cooperação em torno de uma breve dissertação a respeito da problemática do sexo e da obsessão, a fim de que, não somente nós, que nos encontrávamos vinculados ao projeto em desdobramento, mas também outros benfeitores espirituais e amigos presentes, nos beneficiássemos com a sua palavra sábia e a sua proverbial experiência. Isto posto, é porque todos anuíssemos em um misto de felicidade e gratidão. O mentor paternal sorriu generoso e convidou-nos a sentar, colocando-se próximo de delicado móvel, que transformaria em improvisada tribuna, assim dispondo-se a entretecer as considerações solicitadas. Todos estávamos comovidos e atentos. Podia-se ouvir o pulsar de cada coração em clima de festa. Dúlcidas vibrações bailavam na atmosfera sutil da sala de intercâmbio com o mundo maior. Expectantes, portanto, aguardamos. Bom, daí nós vamos ficar aguardando, porque o capítulo vai ter o título, que é o próximo do próprio livro, né? Sexo e Obsessão. Então, provavelmente vai ser uma palestra ali do Bezerra, onde ele vai trazer, então o Filomeno deixa isso para o próximo capítulo. Até aqui, então, ele foi informativo, né? Ele trouxe mais informações para nós, reflexivas. Quer falar alguma questão, amigo Roberto? Não, Fabiano, denota-se em relação ao Padre Mauro, né? Todas as oportunidades que foram oferecidas a ele, né? Para que ele iniciasse a sua recuperação, né? E eu relaciono isso sempre com esse aspecto de nós estarmos sempre vigilantes, né? Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, né? Com as palavras que nós proferimos, né? E para evitar que se chegue ao clima da tentação, né? Porque ela pode, com certeza, se tornar dominante, como se tornou dominante para ele, né? E outra coisa que a gente tem que observar é o acompanhamento, né, desse grupo, comandado, né, dirigido pelo irmão Anacleto, né? E um trabalho assim incessante deles, né? Se desdobrando, ora naquela
no centro espírita, né? E em outros momentos no plano astral, né? Um trabalho sempre incessante, contínuo, e sempre com um objetivo, né, dirigido à recuperação de espíritos aí perdidos, né? Eu achei um capítulo, assim, apesar de ser bastante informativo, né, mas com algumas coisas muito importantes para serem observadas, né? Então, vigilância, eu penso que é uma coisa que deve estar constantemente conosco. Um detalhe importante, que o Filomeno tem um cuidado, é de chamar essa existência do Padre Mauro de Madame X. O X é como se não quisesse revelar a pessoa, né? Então, muito provavelmente deve ser uma pessoa muito conhecida no mundo, tá? Da época da Revolução Francesa. Deve ter sido alguma mulher daquela época, e aí, por algum motivo ou outro que a gente não entende, e ele também não quer que isso a gente fique sabendo. O mais importante é aprender a lição ali, porque a história do Mauro é a nossa história, tá? De certa forma, é a nossa história em algum dado momento da nossa vida. Assim. E me chama a atenção porque sempre depois do Madame X há 3 ou 4 pontinhos, ou seja, né, tem mais além ali da Madame X. Na Revolução Francesa foram vários os motivos pela vamos dizer assim, explosão da Revolução Francesa, que além da usurpação do dinheiro público, a corrupção, os gastos, as loucuras que se faziam loucuras assim aberrantes, e o povo morrendo de fome, gente. Tá? As pessoas morrendo de fome, sem ter o que comer, e eles fazendo chapéu de frutas, assim, de comidas, fazendo chapéu e atirando assim, as comidas para os cantos. Era uma aberração, era uma loucura, que daí foi as raias do desequilíbrio assim, da sexualidade. Então, o próprio estouro assim, da Revolução Francesa não deixa de ser também o limite, né, daquela situação que estava acontecendo. Alguém mais gostaria de trazer alguma questão? A Inaura se encontra Eu ainda? posso falar agora? Pode. Já Estamos passou, aguardando. já passou um pouquinho do assunto, mas tu falou, Fabiano, daquele moço que matava as pessoas na guilhotina. Como não existe injustiçado, será que todos eram devedores? Todos os que morreram na guilhotina? É que, na verdade, ali era todo mundo do mesmo buraco, né? Uns que criavam a situação para uns ir para a guilhotina, acabavam sendo vítima de outros que mandavam aqueles que tinham mandado. E era uma loucura total, assim. Então, digamos assim, um exemplo, né? Eu tenho um inimigo, a Inaura, tu é minha inimiga, então eu tramo lá uma doideira, crio a situação, a Inaura tem que ser guilhotinada também, porque a Inaura estava apoiando. Só que daqui a pouco eu me esqueço que eu também tenho gente que não gosta de mim. E assim era, tanto é que o próprio Robespierre matou tanto que acabou indo também, né, para a guilhotina. Claro que a gente sabe que isso tem o seu passado, né? Mas tudo lá de ter um começo, né, gente? E esse começo pode começar naquela existência também ali, pelo próprio ato que a pessoa está promovendo. Um exemplo, assim, né? Tem um capítulo do Evangelho, se eu não me recordo se é Santo Agostinho que fala, vocês vão se recordar quando eu falar agora. Vou falar das minhas palavras, tá? O Espírito diz assim, mais ou menos assim, tá? Ele diz assim, se naquela situação, né,
que estava acontecendo ali, de desequilíbrio. O que tu fizeste, né, para agravar aquela situação? Será que tu não colocasse mais lenha naquele fogo? Então, ele faz uma reflexão, o espírito, dizendo o seguinte, que às vezes a gente se queixa de uma situação que está acontecendo e diante daquela situação o espírito nos pergunta, né, será que fizeste de tudo? Será que não fosse tu que botasse a última lenha, vamos dizer assim, né, e que naquela situação que já estava ferida? Então a gente vai criando também situações, tá? A gente vai criando situações. E daí quando vem a explosão da coisa, a gente, meu Deus, o que fizeram? Sim, mas o que fizeram e o quanto tem de nós mesmos ali, quando na verdade era para que a gente, ou pelo menos fechasse, não falasse, ou pelo menos renunciasse, ou tentasse não criar mais embaraço na situação, e o Espírito faz essa reflexão, né, perguntando para nós se... Obrigado, Fabiliana. Se diante daquele ato, o que a gente fez para apagar aquele fogo, aquela situação, né? Se não fosse tu que acabou ainda provocando mais. Então tem coisas que nascem, né? Às vezes, assim, já nascem ali naquele momento. E aí a gente já responde naquela vida mesmo. Também, Naura, no livro Céu e Inferno, do Kardec, ele vai dizer, falando sobre as expiações, se eu não me engano, tá? É no capítulo que fala sobre o Código Penal da Vida Futura. O Kardec faz uma leitura, Código Penal da Vida Futura. Ele vai dizer que, por exemplo, para que eu possa ressarcir diante de um ato, né, são 3 etapas. Primeira, expiação, depois provação e reparação. Primeiro, eu expio, eu vivo aquele mal que eu fiz, tem que fazer isso, passar por isso, a não ser que tenha alguns atenuantes, né? A primeira expiação, depois a aprovação, ou seja, eu vou depois trabalhar naquela situação e eu não tenho vínculo com ela. Por exemplo, assim, eu então assassino um monte de crianças. Então eu vou reparar isso em uma existência, expiando isso, ou vivendo a perda de todos os filhos, ou sendo vítima também como criança. No segundo período é a reparação. Aí eu vou trabalhar com situações, com crianças, em situações, mas eu não tenho nenhum vínculo com aquilo kármico, assim, mais no sentido de expiar. Então, aquelas pessoas que dizem assim, quando perguntaram para uma mulher que trabalhou a vida inteira com crianças com síndrome de Down, mas você não tem crianças com síndrome de Down, você não tem nenhum vínculo, por que você trabalha? Aí, então é esse tipo de pessoas assim que tem aquela propensão a fazer tal coisa. Então é a reparação. E depois expiação, reparação e sublimação, se eu não me engano, é esse outro período, é quando tu aí está ali como não tem mais vínculo nenhum kármico com a situação, e é o caso desses mentores aí, ó, tá? Esses mentores, Anacleto, outros, não tem kármico. Processo Bezerra, não tem kármico. O Bezerra entrou ali para auxiliar, o Bezerra não tem karma nenhum. Então, são áreas sublimes, assim, quando é quase que uma missão, assim, né? naquele processo de atenuar e de auxiliar naquele processo. Então, é só para dizer, eu estou falando isso só para dizer que, às vezes, então, assim, eu posso viver isso tudo numa vida só, e eu posso viver isso em várias vidas, dependendo do nível, o grau. Se for muito leve, eu posso viver nessa mesma vida. Por exemplo, eu encharco meu corpo de álcool e eu tenho uma cirrose. E aí eu estou espiando na própria vida o ato negligencioso com o corpo que eu tenho. Eu posso espiar nessa própria existência. Às vezes não, às vezes a pessoa tem uma organização muito boa e ela aguenta tudo que dá, mas a pessoa acaba desencarnando por outros motivos, na outra vem problemas. Né?
como uma pessoa que se suicida por um afogamento, nasce com problemas sérios respiratórios, e porque também no Evangelho, né, ele vai dizer, ele fala com essas palavras, tá? Pagamos por onde erramos. Essa é a expressão. Tem essa frase, assim, vocês me desculpem, né, porque às vezes eu não me lembro, não me atenho em números, mas em informação. Pagamos por onde erramos. Ou seja, quer dizer que o que eu vivo hoje, né, nas minhas dores, é por onde eu caminhei delituosamente, porque é um chamado. Então, esse processo de expiar, ele pode ser, sim, do passado, mas ele também pode estar sendo construído agora, né, neste momento. Assim. É bem como tu disse, né, Fabiano? Tudo tem um começo também, né? Valeu, valeu. Muito boa a explicação. Tenho, nesse meio aí que tu falou, tem um arrependimento, né? Eu estou ligando aqui na minha bateria. Pode repetir? Ô, Fabiano, nesse meio da reparação, da aprovação, tem um arrependimento, porque senão nada valeria a pena, acredito eu. Porque se tu não tiver um arrependimento do fundo do teu coraçãozinho, tu não consegue reparar aquilo, não? Isso. O arrependimento é o princípio da mudança, mas ele não é a mudança, tá? Por isso tem eu estou arrependido, então é um sinal de um princípio de mudança. O fato de eu me arrepender não anula o meu passado. Tá? Ele é o princípio do início, então, dessa mudança. Mas é necessário que eu passe a expiar. Só que nesse processo de expiação, o que é expiação? É sentir no próprio corpo. Ele tem muitos atenuantes, tá? Atenuantes no sentido assim, ó, nós podemos fazer isso trabalhando, vivenciando muitas vezes no corpo, mas de forma mais leve. Esses são os atenuantes, entende? Eu posso viver, por exemplo, quantas pessoas têm sérios problemas e vivem bem, assim, sabe? Conduzem de forma bem, são espíritos que se resignam diante daquela situação, e esse ato de arrepender, ele não anula. É como a prece, né? Os espíritos dizem, a prece não tem o poder de tirar as provas. A oração, ela nos dá o suporte para que a gente consiga trabalhar aquela provação. Então, tem coisas que precisam ser vividas, elas precisam ser vividas, né? Não tem o que fazer, assim. Mas, claro, tem sim os atenuantes, com certeza. Fabiano, eu acho que eu fumei muito na outra vida. Eu fui muito viciada em cigarro, não sei que tipo de droga. Porque quando eu nasci, minha mãe me disse assim, muito triste, né? Quando eu nasci, né? Eu nasci em casa, né, Fabiano? A minha mãezinha dizia assim, minha filha, quando tu nasceu um roxinho espirrando. E até hoje eu estou assim, Fabiano, espirrando, não melhor. Então eu penso assim que a gente tem, né? Eu disse, claro, hoje eu entendo, né, Fabiano? Quando eu era pequena, eu tomava penicilina que os médicos não sabiam aonde aplicar mais, de tanta penicilina que eu tomei na vida. Uhum. Então, eu tive problemas, eu tenho um pulmão que eu não tenho, né, Fabiano? Eu tenho um pulmão quase neutro. Eu tive tuberculose, tuberculose pleural também depois. Imagina isso, quando nasci. Eu tinha 9 anos, o médico me desenganou. Então, eu penso assim, né, Fabiano? Olha quanto Deus me acresceu aí. Claro, estou todo dia aí gripada, né? Agora peguei uma pneumonia dupla. Mas eu penso assim, né, Fabiano? Hoje a gente entende. Daí a minha filha disse, mãe, mas tu nunca fumou, tu nunca botou um cigarro, tu nunca faz nada. Eu não sei como é nem que tu te engripa. Ela diz, né? Eu disse, eu sei como
ver que eu me engripo. Foi lá atrás, lá, ó. Então a gente sabe, né, Fabiana? A gente tem esse instinto, traz esse instinto sabendo que foi. É por isso que todos nós somos um pouco de Mauro. O Mauro, ele está explícito aqui a história dele, mas ela é a nossa história. Nós não somos da Liga Católica, nós somos espíritas. É a mesma coisa. Nós viemos com um convite. Então, que a história do Mauro nos sustente, nos fortaleça, para que a gente compreenda que a gente até deve, digamos, olha, gente, a gente até deve agradecer a ele por ele se expor, né? Por ser e sido exposta a sua história, para que a gente compreenda a nossa própria vida e não sermos mais gravemente ele amanhã, né? Quem mais, pessoal? Tem um tempinho ainda. Mais perguntas? Podemos encerrar, então, Fabiano? Podemos, sim. Encerrar, Simone? Oi, Salmela. Encerrar agora? Quer encerrar? Pode encerrar. Pode ser. Uhum. Então, vamos agradecer mais uma vez a Deus e a Jesus por termos estado aqui, reunidos no nome do Cristo, por mais este aprendizado da noite de hoje, por estarmos na companhia uns dos outros. Que possamos, Senhor, ter a nossa semana abençoada, que possamos estar na companhia do Mestre e que na semana que vem possamos estar aqui novamente, reunidos para mais um estudo, na companhia do nosso irmão Fabiano, e que possamos novamente entrelaçar os nossos corações para mais um entendimento do livro Sexo Obsessão, e que possamos, Pai, render graças a Ti, hoje e sempre. Muito obrigada, queridos irmãos. Obrigada pela espiritualidade que nos assiste e que nos apoia. Obrigada, Jesus, por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Queridos. Boa noite para vocês Até a também. próxima. Boa noite, pessoal. Uma boa semana. Tchau, Boa tchau. noite.